pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Outra vez, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Bem, hoje é o último dia, é a última mensagem da nossa série de mensagens Nisso Cremos, que é uma série de meditações sobre o credo apostólico. Então, uhul! Né? Hoje é a última mensagem. Eu quero lembrar para você que está aqui em Miami, hoje à noite, lá na nossa igreja, nós vamos começar às 6 da tarde, ok? Nós vamos começar uma nova série de estudos, tá bom? Então, por favor, compareça e busque ter esse compromisso de estar lá junto para a gente crescer juntos. Nós queremos crescer juntos, tá certo? É a série Em Reforma. É isso aí, é preparando a nossa cabeça, nosso espírito, as nossas emoções, traçando os nossos objetivos para esse novo momento que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, né? Onde muitas pessoas já foram vacinadas e as coisas estão caminhando para um lugar melhor, né? Então, por favor, não deixe de comparecer 6 horas da tarde lá na igreja em Downtown. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho outro anúncio. Não, é só isso, por enquanto, tá certo? É só isso. Vamos preparar nosso coração, nossa mente, para a gente adorar a Deus nesse momento. Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, todas as nossas aflições, nossos medos, nossas alegrias, nossas esperanças, Senhor, nós queremos apresentar tudo que nós somos diante de Ti, não queremos esconder nada, nem pensar em esconder nada. Nós Te agradecemos pelas bênçãos que nós recebemos, pela Tua provisão, pela fé, pelo conforto que nós encontramos em Ti. Te pedimos, Espírito Santo, continua trabalhando em nossas vidas e em nosso favor, e em favor daqueles e aquelas que nós amamos. Em nome de Jesus, toma todas as nossas angústias em Tuas mãos. Enche-nos com a Tua paz, que excede todo entendimento, e dá-nos força, sabedoria e direção para que nós possamos trilhar o melhor caminho e fazer as melhores escolhas possíveis. Em nome de Jesus, nós oramos, recebe essa reunião online, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Digno de adorar.
Muito bem, pessoal, como vocês já sabem, eu esqueci de comentar, né? Estou gravando do quarto da minha filha, como dá para ver. É o lugar mais silencioso hoje da casa. Assim que espero que vocês gostem da bandeirinha ali atrás. Enfim, como eu disse antes, hoje é a última meditação sobre o credo apostólico, né? E aí eu decidi dar uma lida no credo todo, porque a gente ainda não leu, né, o credo todo. E a gente já meditou sobre cada parte do credo. Então diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, falando da natureza, o Deus Pai. Nós já falamos sobre isso. Volta lá se você ainda não viu. Criador do céu e da terra, ou seja, o que ele faz, quem Deus é e o que ele faz. Cremos também em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, ou seja, quem ele é, o Filho unigênito de Deus e nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, Deus, Filho, nosso Senhor, quem Jesus é e o que aconteceu com ele, o que ele fez. Foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou e hoje reina à destra do Pai. Creio também no Espírito Santo. Falamos, tem uma mensagem só sobre o Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, fechando a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Que não é um objeto, não é um amuleto, é Deus presente nas nossas vidas, o Espírito Santo Consolador, empoderador. Né? Creio também na Santa Igreja de Cristo. Aqui teve uma tradução, né? O original é a Igreja Católica, né? A Igreja Universal de Deus, a Igreja universal no sentido de que não é restrita a um povo. A mensagem de Cristo é para todos, né? Para todos os seres humanos. Né? Creio na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, né? Na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Hoje a gente meditaria nessa última parte, na remissão dos pecados, ressurreição do corpo e na vida eterna. São 3 temas, na verdade, né? Seria muito grande falar só disso, então eu vou focar na vida eterna, tá bom? Porque eu acho que tem impactos diretos na nossa vida diária, aplicações, né, diretas na nossa vida diária, e menos especulação. E eu quero, portanto, ler com você aqui o trecho que Paulo escreveu aos Coríntios, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 12 ao 23, diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Está perguntando, vou ler de novo. Ora, se estamos pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Ou seja, tem algum grupo dentro da igreja pregando algo que não é o que deve ser pregado. Acontece acontece muito. O pastor prega uma coisa, busca ensinar as coisas, e aí alguém resolve ter uma ideia melhor e começa a pregar coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E é assim que surgem as chamadas heresias, irmãozinhos. É assim que surge. Continua Paulo no versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está falando assim, peraí, como é que você vai pregar contra a ressurreição? Se você pregar contra a ressurreição de Cristo, não tem mais sentido de nada. Se não há ressurreição, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a sua fé. Né? Porque você crê em Jesus que ressuscitou. Mais que isso, diz Paulo, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também, ou seja, Deus, não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam,
Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ou seja, ele repete tudo que eu já falei, que ele já tinha falado, ele repete, de tão indignado que ele está. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, aqueles que morreram acreditando, com fé em Cristo, estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, irmãos, Cristo ressuscitou sim dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Ou seja, ele encerra aqui, ele usa essa imagem também nas cartas aos Romanos, né? Dizendo que Adão é o primeiro homem, o primeiro Adão, e através dele o pecado surgiu, ou seja, a morte surgiu. E Cristo é o segundo Adão, porque ele representa a comunhão perfeita com Deus. Ele representa o homem original, antes da queda do pecado. E que Cristo, portanto, é o segundo Adão, é aquele que vem restaurar a nossa relação com Deus, nos religar com Deus, por isso tem o termo religar e religião, nos religar com Deus. E, portanto, Cristo que ressuscitou, porque ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Essa é a palavra muito clara, né, do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Hoje o nosso tema final será, portanto, vida eterna. Por conta disso aqui. Eu queria começar, antes de efetivamente falar do texto bíblico, queria lembrar uma coisa, que eu, não sei você, depende da sua idade, né, mas eu gosto muito de videogame. Sempre gostei. Lá em casa a gente tinha videogame, são muitas crianças, né? Nós éramos 6, eu sou o 5º. E aí teve videogame, a gente teve Atari, Master System, Mega Drive e parou por aí. A gente depois parou. Eu tive PlayStation 2, mas aí fui eu já adulto. Enfim, mas eu gostava muito de videogame. E era legal, uma das coisas que eu gostava quando eu era pequenininho, jogando Atari, jogando Master System, é que era um momento que eu tinha com os meus irmãos mais velhos, né? Eu não tinha como jogar futebol com meus irmãos mais velhos, eles são 8, 9 anos mais velhos que eu. Não dá pra jogar futebol com ele, eu com 6, 8 anos de idade, né? Mas o videogame a gente brincava. Brincava de Sonic, eu lembro muito da imagem do Sonic. E uma das coisas que me encantava no joguinho, não só aquela, né, colorido, aquelas coisas todas acontecendo, as imagens, mas era a questão de você sempre poder tentar de novo, né? No videogame você tem sempre uma nova chance. Você pausa para pensar, você volta depois, né? Se o bonequinho morre, como a gente fala, perdi, você morreu, você começa de novo e faz. E o pessoal que planeja videogame, eles são inteligentes, né? Eles sabem que se você tiver que voltar tudo de novo, para fazer tudo de novo, você cansa e para de jogar. Então eles criam aqueles mini objetivos, né? Vamos supor, o Sonic, ele tem que andar, colher moedinha e tem que passar por um monte de coisa até chegar ao chefão. Só que eles criam checkpoints, né, nesse meio do caminho. São coisas que você pega ou um lugar que você passa, que caso você morra, caso você perca, depois você não volta para o início, você volta para aquele pedacinho. Ou seja, você está andando, passei aqui, plim, aí beleza, já sei que se eu perder eu volto para cá. Então o videogame tem isso, né? Sempre te dá uma segunda chance, uma oportunidade de você fazer de novo, de você tentar fazer diferente, se você errou, não deu certo. E a minha experiência com videogame é que sempre, como eu era pequeno, chegava um momento que eu não conseguia, eu tinha os meus irmãos perto de mim, aí eles podiam me ajudar a vencer aquela parte que eu não conseguia. Eu odiava joguinho de Olimpíada, porque a Olimpíada era questão de você clicar no botão muito rápido. E eu sou péssimo para isso, sou péssimo. Então, eu não gostava. Mas, enfim, tem essa coisa do videogame de você buscar sempre conquistar um objetivo, com mini objetivos no meio do caminho, e sempre a possibilidade de tentar de novo, né? Igual o futebol. Você joga futebol, perdeu a partida? Perdeu. Tá bom, mas você joga de novo depois, né? Aquela coisa de jogar 2 gols a 10 minutos. Você fica esperando lá de fora.
Se você perder uma, você vai tentar dar o melhor para ganhar a próxima, né? E assim eu acho que isso é uma coisa muito legal. Só que um dia meus irmãos compraram um jogo que era de tiro. Você era tipo um policial, que você ia andando assim, sabe aqueles joguinhos que o bonequinho vai andando assim e aparece, você tem que ir matando todo mundo? Eu devia ter uns 8 anos de idade, eu acho, ou menos. E aí, eu me frustrei. Foi a primeira vez que eu me frustrei jogando. Por quê? Porque eu joguei mó tempão, morri. E esse jogo, você não tinha 2 vidas. Você não ganhava uma segunda vida, você só tinha uma. Você tinha que, ou seja, atravessar do início até o final, até o chefão, e ganhar tudo com energia, com saúde, né, que a gente fala, para vencer. E eu não conseguia, pô. Você morria e não tinha checkpoint, não tinha aquela coisinha do meio do caminho, você volta no meio. Não, tinha que voltar tudo. E eu, obviamente, muito novo, né? 8 anos de idade ou menos, eu não conseguia vencer. Me frustrava. E aí, obviamente, voltei a jogar Sonic. Parei de jogar aquilo. Não gostei do jogo porque eu não conseguia jogar, né? Eu era muito novo e eu não conseguia. Mas eu acho que foi a primeira vez, pelo menos é a impressão que eu tenho na minha memória, de que eu tive essa impressão, esse choque de realidade, que existem coisas que você não pode fazer de novo, né? Você não pode dar a sensação de que você não teve um benefício, né? Porque quando você joga um joguinho e aí volta no meio do caminho, é porque você já conquistou um pedacinho, então você é um prêmio, né? Você já fez um montão, então você não volta do início. Aquele não, você não é bom o suficiente. Pronto, acabou. Volta pro início. Então essa sensação que me deu, primeira experiência eu acho que eu tive de que não, é só uma chance. Sabe? É uma oportunidade, uma vida. Não é uma oportunidade com 3 vidas, é uma vida que você vai fazer. E aí eu fiquei nessa frustração, né? Ou seja, essa sensação de que se eu não matar todo mundo, eles vão me matar. Eu não consigo. E aí eu acho que, fazendo um paralelo com essa sensação, né? Com a vida real, eu acho que de maneira semelhante nós vivemos como se não houvesse amanhã, não é verdade? Ninguém pensa que eu não acordo meu dia falando, hoje eu vou, tenho risco de passar por um acidente, né? Se fosse assim, quando a gente sai sem carteira, esqueci minha carteira de motorista em casa. Tem problema não, você continua. Não acontece isso. Comigo não, né? Porque eu sou pastor, mas já aconteceu. Enfim, mas é assim, a gente não acorda pensando nas coisas ruins que podem acontecer, compreende? A gente tem sempre a esperança de que nunca vai acontecer nada de ruim com a gente, vai acontecer só com os outros, né? Ai, que triste, que coisa ruim ver essas notícias horríveis na televisão. Por quê? Porque não vai acontecer comigo. Essa é a mentalidade que a gente tem. A gente vive como se não houvesse amanhã. Então, a gente tem meio que essa mentalidade de que, não, se acontecer um problema, eu dou um jeitinho, eu consigo resolver, né? É meio que como se você fosse o Sonic e a sua segunda vida, ou o checkpoint, que você não vai ter que voltar tudo para o início. Só que tem problema que bate na nossa porta, querido. Tem situação que chega na nossa vida que dá aquele baque, que a gente, e a gente percebe que nós somos finitos, que a vida é limitada, que a gente tem um tempo limitado nessa terra, né? Que as coisas acabam e não tem como fazer de novo, né? A Covid tem sido uma aula para a humanidade nesse sentido, porque as pessoas têm morrido e não tem o que fazer, né? Que situação horrorosa, eu lembro sempre da cena daquele garoto que escalou um prédio para ficar na janela do hospital olhando a mãe dele lá dentro, porque ele não podia entrar no hospital. Eu, como pastor, eu tive pessoas aqui que eu não podia visitar, porque eu era proibido de entrar no hospital. E normalmente pastores não são proibidos de entrar no hospital, né? Pastores não precisam nem visitar só no horário de visita. Então, assim, muito choque, muita diferença, né?
uma sensação de que, caramba, as coisas acabam. E no Brasil, você que está aí no Brasil, está uma situação tão difícil, né? Eu li ontem que o mês de abril foi o mês recorde de morte de pessoas entre 41 e 49 anos. Lembra que ano passado ficavam achando que isso só pegava idoso, pessoas de 65 anos para cima, cheio de problemas de saúde? Não, querido. Nós temos visto pessoas de todas as idades morrendo. Então, quando a gente chega nessa sensação de que as coisas acabam, muda a perspectiva da gente, né? A gente passa a ter medo, a gente passa a tratar as coisas de uma maneira diferente. E eu falo tudo isso por quê? Porque, queridos, quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado, essa era a sensação dos discípulos. Foi o choque que eles tiveram. Eles falaram, que isso? Agora acabou. O que está acontecendo? E tudo ia acabar. O apóstolo João escreve no evangelho dele, no capítulo 20, você pode até ver depois o capítulo 20, versículo 19, que os discípulos estavam escondidos na casa, fechado, de porta fechada, com medo de serem presos pelos líderes religiosos e passarem pelo mesmo processo de julgamento, tortura e crucificação que Jesus passou. Né? Para eles, tudo havia acabado. Por quê? Porque o líder deles morreu. O líder deles que vinha dizendo que o reino de Deus era chegado, o líder deles que era o restaurador, o grande restaurador da presença de Deus em Israel, recuperação do orgulho judeu, o cara morreu. E eles estavam ali, com medo, sem saber o que fazer, sem esperança. E é só quando Jesus reaparece, ressuscitado, é que as coisas mudam. E é isso que Paulo está escrevendo aqui. Gente, se não é ressurreição, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada. Por quê? Eu já preguei isso. Se você olhar lá, principalmente o dia de Páscoa, a pregação de Páscoa, a gente fala muito sobre ressurreição, obviamente, porque é Páscoa. Mas todo o movimento cristão, os evangelhos começaram a ser escritos, tudo isso, as cartas de Paulo começaram a ser escritas, isso só passou a ser documentado porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria documentação, a memória dele ia acabar, porque ele seria só mais um líder, só mais um cara que tentou mudar o mundo. Ele seria só mais um profeta que levantou a voz e perdeu para o Estado. Compreende? E foi justamente porque a ressurreição aconteceu que hoje eu e você estamos aqui fazendo todos os sacrifícios que nós fazemos para crescer na nossa fé. A ressurreição, portanto, é, na minha opinião, o clímax, o ápice do ministério de Jesus, do ministério de salvação de Jesus Cristo. E também é, ao mesmo tempo, o fundamento da nossa fé, o fundamento da igreja, daquilo que nós chamamos de igreja. E é por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos. Né? A ressurreição de Jesus permitiu que nós, os seus discípulos, seus seguidores, mantivessem a sua memória viva, os seus ensinamentos relevantes, né? Através da pregação do evangelho de reconciliação e de justificação dos pecados. Né? Então, sem a ressurreição, os apóstolos nunca deixariam de ser aqueles homens medrosos, escondidos dentro de suas casas. Existe um teólogo metodista chamado Thomas Oden, ele morreu faz pouco tempo, que ele diz que a ressurreição de Cristo coroa todas as narrativas dos evangelhos e valida o ministério terreno de Jesus, oferecendo esperança aos crentes que também ressuscitarão um dia. Como Paulo está falando aqui. A gente tem que acreditar na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou para nos ressuscitar, para vivermos com Ele uma vida eterna. Né?
E isso só é possível a partir do momento que nós nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo. Como ensina o apóstolo Paulo, né? Nesse momento de reconciliação, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus, né? Então, esse dom da reconciliação é oferecida a todas as pessoas, por isso a Igreja Católica, porque é universal, a mensagem de Cristo é para todos. A reconciliação é um dom oferecido para todas as pessoas, sem exceção. E isso define ou redefine o valor da vida humana, né? Porque se eu sei que Cristo quer amar, ama a todos e quer alcançar a todos, eu tenho que mudar minha postura, eu tenho que buscar refletir esse amor e aceitação ao próximo. E eu quero pular para um ponto seguinte, né? Que existe uma concordância muito grande entre as diferentes tradições cristãs, não importa a denominação, no quesito de vida eterna, né? A pessoa reconciliada com Deus através de Jesus Cristo vive a vida eterna. O caminho para lá é que algumas denominações mudam daqui, né? Uma vai pensar em purgatório e tudo mais. Nós, como eu também já preguei outras vezes, nós cremos que o reino de Deus está presente hoje, não é uma coisa só futura, né? Portanto, a vida eterna, a vida com Deus, ela também é uma coisa presente hoje, não só futura. A partir do momento que nós nos convertemos verdadeiramente, nos entregamos a Deus, nós passamos a viver nessa realidade espiritual da vida eterna. A gente começa a viver a eternidade hoje. Não em sua plenitude, obviamente, mas a gente começa a viver hoje, né? Então, eu queria fazer um exercício aqui de pensamento com você muito rápido para a gente terminar. Eu queria que você pensasse o que você imagina, como você imagina, o que vai acontecer quando você estiver no paraíso com Deus. Né? Por exemplo, a gente pode afirmar que na vida eterna com Deus não vai haver sofrimento nenhum. A gente pode afirmar que na vida eterna, no paraíso, nós vamos experimentar do amor, uma porção do amor de Deus, nós vamos amar de uma maneira como nós nunca amamos antes. Nós podemos dizer que vivendo com Deus no paraíso, nós não seremos capazes de odiar alguém, de ter raiva. Nós podemos afirmar que vivendo com Deus, nós não teremos no paraíso, nós não sofreremos, nós não sentiremos tristeza, né? O que você pensa que vai acontecer na vida eterna, no paraíso, né? Esse é o exercício que eu queria que você fizesse, rapidinho. E agora eu quero te fazer o desafio de imaginar o seguinte, pensa comigo, se a vida eterna começa na nossa conversão, se nós temos a possibilidade de viver no nível da eternidade hoje, o que dessa vida futura no paraíso você acha que a gente pode experimentar hoje e viver hoje, né? Então, vamos supor, se nós pensamos que na vida, no paraíso não haverá sofrimento, o que nós podemos viver hoje, ou experimentar hoje, ou fazer hoje para evitar sofrimento? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que se você viver a sua vida com a perspectiva, com o olhar vindo da eternidade, você vai buscar evitar sofrimento? Isso vai ter aplicações práticas. Você vai evitar discussões bobas, você vai evitar brigas com as pessoas que você ama, você vai sentir compaixão daquele que sofre com dor, com necessidade, você vai ser mais generoso em ajudar o pobre, ou não? Eu penso que sim, eu penso que se eu tenho a esperança de viver sem sofrimento, e eu sou convidado então hoje para evitar o sofrimento, compreende?
porque eu quero viver a minha vida sob a perspectiva do reino de Deus, sob a direção do Espírito Santo, sob a ótica da vida eterna. Porque eu quero experimentar a vida eterna. Compreende? Você não precisa esperar morrer e o julgamento para você começar a desfrutar da vida eterna. Você pode viver ela agora. Então, quando a gente combate o sofrimento alheio, quando a gente evita o sofrimento, quando a gente busca amar mais do que odiar, a gente está experimentando a materialização da vida eterna. Quando a gente sente raiva, eu sinto muita raiva de político, vocês sabem disso. Então, todas as vezes que eu sinto essa raiva de político, eu tenho que orar a Deus. Eu oro a Deus, tenho que pedir perdão, porque eu preciso experimentar a vida eterna. Eu preciso amar mais do que ter qualquer outro tipo de sentimento. Então, eu preciso amar essas pessoas e orar por elas, apesar da minha indignação justa, porque essas pessoas, quando fazem coisa errada, quem sofre é o necessitado. Então, compreende? É complexo, né? Porque eu quero ajudar o necessitado e eu quero amar aquele que oprime o necessitado. É difícil, né? É difícil. Por isso que a gente só vai conseguir viver a plenitude do reino de Deus e a plenitude da vida eterna no paraíso e não agora. Mas a gente pode viver agora muitas das coisas que nós imaginamos que só vai ser possível na vida eterna. Dá para fazer sozinho, queridos? Não, impossível. Nós dependemos de Deus para isso, dependemos da graça de Deus para isso e dependemos uns dos outros para isso. Para isso nós somos igreja. E é por isso que hoje à noite, aqui em Miami, nós vamos começar essa série de estudos que eu estou chamando de Em Reforma. Porque é uma tentativa de nós conversarmos juntos, de aprendermos uns com os outros, maneiras de reformarmos o nosso ser, o nosso modo de agir, a nossa comunidade, a nossa família. E ver como mais, aprender como mais nós podemos viver, experimentar essa realidade do reino de Deus, essa realidade da vida eterna hoje. Então, a minha pergunta que eu quero terminar aqui hoje para você é essa. Como você viveria a sua vida se você estivesse no paraíso? Como traduzir essa noção de vida eterna, essa conexão de vida eterna na sua vida no dia a dia? Como a vida eterna, a esperança de viver com Deus, o que você espera vivenciar ao lado de Deus, como isso pode influenciar as suas atitudes hoje, para a sua vida pessoal e para aquelas pessoas ao seu redor? Imagina se todos os cristãos do mundo vivessem com essa perspectiva real, palpável, constante, do que o que eu faço agora é eterno. Do impacto das minhas palavras, o impacto das minhas atitudes, o impacto da minha fé é eterno. Quais seriam as prioridades das igrejas? Será que seriam esses templos maravilhosos, com as músicas maravilhosas, com os milhões de livros vendidos? Será que seria o ouro dos prédios? Será que seriam os braços dentro da política? Será que seriam os acordos para perdão de dívidas tributárias? Imagina, se você viver a sua vida com a perspectiva do reino de Deus, qual o impacto que isso teria na sua vida pessoal, na sua família, na sua vizinhança, na sua cidade? Imagina se todos nós, cristãos, vivêssemos debaixo dessa fé real e constante. Porque, como diz o apóstolo Paulo, queridos, se nós não acreditamos em certas coisas, nossa fé não vale de nada. E a minha esperança é que a sua fé e a minha valham muito.
Que a sua fé faça diferença na sua vida, na sua família e na sua comunidade. Eu te ofereço essa palavra em nome de Jesus. Que a graça, o amor e a esperança da vida eterna sejam realidades latentes na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu te espero aqui no próximo domingo. Um abraço.